Olá, eu sou Edgar Williams, sou coordenador do Madeira Festival de Teatro de Rondônia, e esse festival é realizado por meio da Lei de Incentivo Federal, tem patrocínio do Banco da Amazônia, é uma idealização da Zenital Produções e realizado pela Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Hoje nós temos um painel de produção com o Chicão Santos, esse mestre da cultura rondoniense, né, uma das pessoas responsáveis pelos avanços nas políticas públicas para as artes no Estado, e nós o convidamos para falar um pouco sobre produção cultural e associar a produção cultural a uma produção artística em ambientes escolares, porque a gente sabe que há produção dentro da escola e muitas vezes, por falta de conhecimento dos processos de produção, acaba se tendo um pouco mais de trabalho do que poderia ter, né, Cascão? Você que vem, inclusive, da educação, pedagogo, né? Então, seja bem-vindo e a partir de agora a tela é sua, né? Se fosse no presencial, a gente diria o palco é seu, mas a tela é sua, tá bom? Quero agradecer o convite, né, de estar aqui falando de produção cultural dentro dessa programação do segundo Festival Madeira de Teatro, que é um festival importante de Rondônia, né, que cumpre um papel fundamental e dentro dessa especificidade do teatro de palco, que a gente tem uma carência de festivais, e que vem popularizando, né, o teatro e vem popularizando o acesso das pessoas ao teatro. Então, eu fico muito honrado com essa presença aqui e também para falar um pouco de produção e gestão cultural, de elaboração de projetos, e que tudo isso somado está dentro da lógica das políticas públicas de cultura, né? E o processo se dá, primeiramente, pela questão das políticas públicas, né? Quando, lá nos anos 80, eu, junto com outros companheiros, a gente lutava para que a gente pudesse, um dia, ter acesso aos recursos públicos, porque naquela época a gente não tinha acesso ao recurso público. E naquele momento lá, a gente já trabalhava essa questão de ter um fundo público de cultura, de ter os conselhos paritários, né? Os conselhos onde pudesse a sociedade civil estar participando ali nos seus segmentos, nas suas linguagens artísticas, para que pudesse discutir também essa questão não só da organização do fazer, mas também do acesso aos recursos. E isso vem se avolumando mais recentemente, nós temos aí mais ou menos 15 anos que a gente afunilou esse processo de discussão das políticas públicas com a realização das conferências nacionais, né? Nós tivemos 3 conferências nacionais importantíssimas, que estabeleceu ali parâmetros para a elaboração das políticas públicas. Nós tivemos também a capacidade de movimentar o Congresso brasileiro para que pudesse votar as leis específicas para a cultura, especialmente a lei que cria o Sistema Nacional de Cultura, que é o balizamento de toda a infraestrutura dos marcos legais da cultura, né? Hoje nós já estamos aí com mais de 10 anos do Sistema Nacional e os estados implantando esse sistema. Nós temos o Plano Nacional de Cultura, com as suas diretrizes, com suas metas a serem alcançadas, tanto nas linhas de fomento, como também na proteção e salvaguarda do patrimônio cultural nacional, seja ele material, material. E também isso se desencadeou para os estados, né? Nos estados nós temos os sistemas estaduais. Eu aqui em Rondônia tive a oportunidade de ser convidado para ser um dos coordenadores, para coordenar o Sistema Estadual de Cultura, né? Que hoje Rondônia tem um sistema
em pleno funcionamento, com o tripé que a gente chama do sistema de cultura, que é o CPF desses sistemas, né, que é o fundo, o conselho funcionando e o plano, né? Então, hoje nós temos o plano estadual com as suas metas e algumas já sendo implantadas, outros com 100% já de meta cumprida e outras ainda por implantar, né? A gente sabe que a vontade é muito grande de implantar essas metas. Nós elegemos 52 metas em 2012, né, 2012 para 2013, e a gente cumpriu aí quase 40% dessas metas, né, de implantar conselho, de articular setoriais, de dar robustez ao Fundo Estadual de Cultura, mesmo que ainda depois houve algumas leis que alterou a questão do fundo. Então, nós temos hoje um sistema em operação no estado de Rondônia. Realizamos também as conferências, que vamos dizer assim, o ouvido da sociedade para a elaboração das políticas públicas e dizer para onde caminhar, né? Então, a conferência é esse lugar de ouvir as demandas sociais, as demandas dos segmentos, das linguagens artísticas. Então, nós temos hoje já realizada 4 conferências, nós vamos para a 5ª, agora na semana que vem a gente já tem instalada lá no município Presidente Médici a 5ª conferência, e nós temos no estado de Rondônia 10 anos de implantação do sistema, no qual eu tive a honra e o prazer de participar desses 10 anos como coordenador, como colaborador, como membro do conselho. Fui também o primeiro presidente eleito, porque antigamente o conselho era com a presidência nata, era o superintendente da Sejusel, que era o presidente nato, e a gente conseguiu alterar a lei, fazer com que o presidente fosse eleito e tivesse as condições de estabelecer ali a organização interna desse órgão tão importante de participação, de pactuação da sociedade civil com o poder público. E também a gente avançou nessa questão do Plano Estadual de Cultura, conseguimos aprovar, conseguimos também estabelecer ali uma linha de financiamento através de editais públicos, né? Então, por que eu estou falando de tudo isso? Dado a importância das políticas públicas e do financiamento. Se a gente for ver, por exemplo, esse festival está acontecendo com recurso da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Federal, né, que a gente chamava carinhosamente de Lei Rouanet, e que agora passou a ser chamada de Lei de Incentivo Federal, que é a mesma coisa, e que é uma das fontes, né, de financiamento para atender essas demandas setoriais e regionais da cultura. Lógico que a lei de renúncia fiscal, a lei de incentivo fiscal, é uma lei de mercado, onde você tem uma aprovação ali do seu projeto e você vai em busca, ou em editais, ou de financiamento direto com as empresas, né? Então, é uma lei de mercado, onde as empresas também têm os seus interesses de colocar a sua marca, de fidelizar o seu público, de estabelecer os conceitos, né, dessas empresas para que possa ter também ali um retorno social, uma compensação social do seu produto, das suas atividades. Então, a lei de incentivo federal é uma lei de mercado, é uma lei onde você tem que dialogar direto com a empresa, salvo nas questões das estatais, dos bancos públicos, que são feitos através de editais, e aí cada proponente passa a atender. Eu estou falando tudo isso porque daqui a pouco eu vou também falar um pouco de elaboração de projeto, para que a gente
possa entender de onde vêm as fontes de financiamento, né? Nós também temos o Fundo Nacional de Cultura, que é um fundo público de cultura, onde tem um recurso lá para ser distribuído para todo o território nacional. E, normalmente, esse fundo ele também pode ser acessado por editais ou por legislações específicas, né? Nós temos também o Fundo do Audiovisual, que, da mesma forma como o Fundo Nacional de Cultura, ele atende a esses projetos do setor do audiovisual. E nós temos também os orçamentos das fundações, do próprio Ministério do Turismo, onde está a Secretaria Especial de Cultura, né? E que esses recursos orçamentários também eles são transferidos para os municípios, para os estados e também para as organizações sociais, para que esses recursos possam atender aquelas atividades onde o Estado não tem braço para atender. Então, aí a sociedade se organiza e vai atender, porque é uma questão sempre que eu coloco. Imagina se o Estado fosse abraçar e realizar todas as ações que a sociedade demanda, né? Então, teria que ter 200 grupos de teatro, 200 grupos de dança, enfim, aí seria um Estado volumoso de ações e que talvez não atenderia a sua função principal. Então, por isso que essas legislações, esses programas e projetos, eles fazem essa parceria, né, com a sociedade para que elas possam atender. Então, no campo da política pública, é isso, é a gente regulamentar esses dispositivos, garantir recursos para esses setores e também pensar naquele lugar dos segmentos que têm baixa visibilidade, como são os quilombolas, os indígenas, as quebradeiras de coco, o povo que vive às margens dos rios, os ribeirinhos, os beiradeiros, enfim, essas pessoas que têm baixo acesso, né, e comunidades tradicionais que vivem longe dos grandes centros, em lugares afastados, né, ciganos, indígenas, quilombolas, e que tem pouco acesso a essas políticas e esses recursos. Então, é uma forma também do dinheiro que está no fundo e nos fundos atender também esses segmentos que têm baixa visibilidade. Então, uma forma da gente estar conectando com essas comunidades de difícil acesso. Uma outra questão também é a promoção do acesso do cidadão como um direito social às atividades culturais, seja elas atividades dessas linguagens artísticas transformadas em espetáculos, em performances, intervenções públicas, ou também o acesso ao livro, aos museus, às atividades que são características, né, de políticas que permite a visitação pública, a visitação do cidadão. Então, esses recursos também eles têm que dar sentido a esse lugar da promoção do acesso. Quanto mais a gente promove o acesso do cidadão à arte, à cultura, mais a gente tem uma sociedade engajada, desenvolvida, preparada para o futuro. Então, é um cenário desejado por todos nós que a população, que as pessoas tenham acesso à arte e à cultura como um direito social, né? E depois disso vem também aquela questão do nosso lado de trabalhar, porque o recurso é pouco, muitas vezes é muito pouco, e a gente tem também que se capacitar, se organizar para que, através dessas chamadas públicas, a gente possa escrever os nossos projetos, ter ali a realização daquele nosso sonho, daquele nosso desejo, dentro desse quadro que eu estou colocando das políticas públicas, para ter acesso a esse recurso para financiar a confecção do seu livro, a confecção do seu CD,
a montagem do seu espetáculo, a circulação do seu bem cultural, do seu conteúdo cultural. Então, por que a gente fala do processo de elaboração de projeto? É justamente para você ter acesso. E, atualmente, a questão dos projetos, eles têm alterado muito, né? Porque as empresas, os editais, eles sempre, quase sempre, eles colocam numa plataforma, e nessa plataforma, lá tem um questionário que você vai respondendo, e ali já é o projeto cultural. Então, altera muito. Antigamente, a gente tinha uma coisa mais dura, mais prática, né, que era você chegar e fazer aquela introdução, como eu vou passar aqui um pouquinho para vocês irem vendo, né, tendo essa questão. E um projeto cultural, ele precisa ter essa ideia, esse desejo de você realizar algo, né, uma criatividade pessoal, ter bastante inovação, experiências, etapas. E ele nasce de uma ideia, de um desejo, né? Nasce, por exemplo, eu tenho um desejo de realizar um espetáculo com 10 jovens, tal, para falar a história do mito, do boto, não sei o quê, aí você vai trabalhando essa ideia e vai colocando isso no papel, né? Como eu estou falando, não precisa, hoje em dia, escrever 200 páginas para discorrer sobre o teu projeto cultural. Você precisa ter uma capacidade muito grande de síntese para traduzir isso em 5, 10 linhas no máximo, porque as pessoas hoje em dia elas leem pouco e é uma carga muito grande de projetos. Então, um curador, por exemplo, recebe 200, 300, 400 projetos. Então, são muitos projetos e não dá tempo de ler tudo. Eu sou curador também, eu já passei por situações que a gente vê assim, olha, fala, não, não dá. A pessoa querendo que a gente lê 300 páginas para entender a ideia dele. Hoje em dia, quanto mais capacidade de síntese você tiver, melhor. E também nesses formulários, eles colocam lá 200 caracteres, 2.000 caracteres. Então, justamente é para que você não escreva muito, escreva pouco, tenha essa capacidade de síntese, né? E eu trabalho também sempre nesse viés de que o artista ele tem que ser um criador, ele tem que ser proativo, ele tem que ter, além de ser artista, ele tem que ser um produtor, ele tem que ter esse lugar de se organizar para poder ter acesso ao recurso. Porque senão não adianta ele ter a melhor sonho, a melhor ideia, mas não ter o recurso para financiar essa atividade. E dentro dessa atividade, ele tem que ter muita criatividade, muita inovação. Nós estamos vivendo um momento da nossa história onde a gente precisa ter muita criatividade, muita inovação para ter frente a essas questões. Hoje cedo eu estava pensando justamente nesse lugar de falar para vocês sobre um projeto que pode ser até um projeto do cotidiano da gente, né? Não precisa necessariamente ser um projeto cultural. Se você vai organizar um café da manhã, um almoço, um churrasco, se aplica às mesmas perguntas de um projeto cultural. Então, vamos supor, vamos fazer um churrasco. Onde? Onde vai ser feito esse churrasco? Na casa do fulano de tal, do Pedro. Beleza, você já respondeu onde. Quando vai ser? Né? Quando vai ser? Vai ser domingo. Então, você já respondeu quando. Para quem? Né? Para quem? São pessoas, amigos, tal. São 20 amigos. 20 amigos. Né? Como você vai fazer isso? Quem é que vai dar esse recurso para fazer? Ou você vai cobrar de alguém, ou você vai dar. Tudo bem. Então, vamos supor que como você vai fazer? Eu tenho um dinheiro e vou bancar esse encontro. Beleza. Então, você é o financiador desse encontro. Né? Como você vai fazer? Para quê? Né? Vou fazer para reunir esses amigos que têm aí 10, 15 anos que a gente não se encontra. Vou fazer para esses amigos. Com quem? Né? Com quem são essas pessoas, esses amigos que você vai reunir ali, né?
E o que vai ser? O que vai ser? Vai ser um almoço, um churrasco com salada, com isso, aquilo, vai ter bebida, né? E, por fim, por que você está fazendo isso? Né? Até deu um sinal ali atrás. Porque eu quero reunir esse povo, essa galera que eu não vejo há muito tempo. Então, quer dizer, mesmo você organizando no cotidiano um churrasco, um almoço, você está fazendo um projeto, né? Um projeto com todas essas perguntas. Né? E, normalmente, surgem outras perguntas. Se você for colocar lá, dessas 20 pessoas, tem alguém que não come carne? Né? Uma pergunta. Se você fez o levantamento, tem? Então, como é que eu vou solucionar isso? Vou botar mais saladas. E aí essas perguntas vão sendo. Esse churrasco vai ser servido no prato de louça, no prato de plástico? Já vai dando dica até para você trabalhar essa questão do orçamento, né? De como vai ser. Outra coisa, no local onde eu vou fazer, tem churrasqueira? Não, então eu vou ter que locar uma churrasqueira. Tem carvão? Não, então eu vou ter que comprar carvão. Tem copo descartável? Não. Eu vou servir com copo descartável? Então, são tudo perguntas que a gente vai fazendo e vai também já compondo o nosso orçamento. Né? Nós vamos servir bebida alcoólica? Vamos servir refrigerante? Vamos servir suco? Quem é que vai servir? Nós vamos contratar um garçom? Vai ter um churrasqueiro? Né? Quem que vai fazer a limpeza desse espaço antes e depois? Nós já estamos aí colocando um hall de pessoas que vão trabalhar a partir dessas perguntinhas. Eu não estou nem falando de um projeto cultural, estou falando de um projeto cotidiano, que a gente pode fazer através de um grupo de amizade, um grupo familiar, mas que você tem tem que ter essas perguntas todas. Porque imagina você estar servindo o churrasco e não ter o garfo, não ter a faca para você cortar a carne. Né? É altamente desagradável. Tem guardanapo, tem água, tem isso, tem aquilo. Então, você vai respondendo e vai fazendo a sua planilha de gasto até você fazer a composição ali e fechar o teu projeto. Né? E depois ainda tem a questão, vou avaliar meu projeto. Com quem que eu vou avaliar? Ver se as pessoas gostaram, se está tudo de acordo, etc, etc e tal, certo? Então, tá aqui eu estou dando uma ideia, né? O que é o projeto, a ideia, o problema, por que a justificativa, por que eu estou fazendo, para quem que é o objetivo, eu vou reunir 20 pessoas, tal, como é a metodologia, onde, o local onde vai ser feito isso, para quem, né? No caso meu aí é o público, nesse caso que eu estou citando, o meu público são meus amigos, quanto, né? Quando, o período, a data vai ser domingo, tal dia, Paraná, tal hora, pá. Com quem, né? E também você pode falar, tem fulano de tal que vai dar a bebida, então são parceiros que vão entrando e que vão ajudando você a executar o seu projeto, né? E aí eu trouxe aqui a característica de um projeto formal, um projeto feito da forma tradicional, mas é importante a gente fazer esses projetos da forma tradicional primeiro, para depois a gente ir lá para o formulário online da empresa ou da instituição que está oferecendo esse, esse espaço para que a gente possa colocar o nosso projeto, para que a gente possa ter aqui todas as informações, porque lá muitas vezes o sistema cai, ou o sistema fecha, e aí você vai tendo essa dificuldade. Né? Então, isso aqui é melhor você escrever tudo aqui separadinho e depois e colocar lá no formulário que está lá à disposição para você preencher. Ontem eu inseri um projeto no sistema, que é o sistema do SESC Nacional, e pude observar que, ao salvar, e graças a Deus eu tinha colocado tudo, ao salvar, ele enviou. Se eu não tivesse atento e não tivesse o meu projeto tradicional ali, com todas as informações, fui tirando ali, colocando lá nos campos
que estava disponível, eu teria um problema, porque o projeto iria incompleto e possivelmente eu seria desclassificado, né? Aqui são aspectos, divulgação de mídia, que eu posso também fazer o meu plano de mídia, de como eu vou divulgar meu projeto, né? Então, vamos supor que o meu projeto é um espetáculo de teatro, uma apresentação de teatro, como é que eu vou divulgar isso? Eu vou divulgar com cartaz, eu vou divulgar com folheto, tem banner, tem imprensa, tem mídia, tem redes sociais. Onde é que eu vou divulgar e como eu vou fazer com que as pessoas saibam da existência desse projeto? Então, eu preciso ter um plano de mídia, um plano de divulgação desse projeto, por mais simples que seja. Você pode fazer, e eu recomendo sempre a gente começar com um projeto pequeno, e depois a gente ir crescendo à medida que a gente for tendo experiências, né, e vendo o que funciona, o que não funciona dentro desse ramo da produção e da gestão de projetos, né? Aí o orçamento, aquilo que eu falei, se você vai comprar lá 100 copos descartável ou 100 copos de vidro, você precisa ter ali 100 copos de vidro ao preço tal, valor tal. Vou comprar lá, locação da churrasqueira, tanto, e eu estou voltando a esse projeto que eu falei aí do cotidiano, para a gente ter essa coisa de entendimento. Mas então aqui você tem que elencar tudo. E ele tem que dialogar lá com o seu objetivo, né? O orçamento tem que dialogar com o seu objetivo. Vamos supor que o meu projeto aqui é um projeto cultural de circulação do espetáculo. Se no orçamento aqui eu não coloco passagens, eu não coloco alimentação, hospedagem, a gente não vai nem sair da cidade de origem do projeto. Então, você tem que prever todos os itens orçamentários necessários para a realização do seu projeto cultural, certo? O retorno publicitário, promocional. Então, a empresa que está patrocinando, ela exige as contrapartidas das quais você tem que oferecer para ela. Então, a aplicação das logomarcas no material gráfico, um vídeo institucional, enfim, um spot que você pode colocar ali no início dos espetáculos ou da programação, dizendo isso. Normalmente, as empresas já têm lá as informações, né, do que eles querem nesse retorno promocional e publicitário, né? Então, eles têm lá. E é sempre importante, sempre bom, você consultar o seu patrocinador sobre a aplicação das logomarcas, principalmente, né? Aqui está a questão das contrapartidas, porque depois você vai ter que mandar na prestação de contas essas contrapartidas. Então, se você não manda, né? Aqui nas contrapartidas eu coloquei a questão do financeiro, quando convênios, aí é mais no setor público, e você tem que oferecer uma contrapartida. Então, tem convênios que você tem que oferecer 20%, ou em bens e serviços. Então, se você tem o espaço, você oferece o espaço. Se você tem o pessoal, você oferece o pessoal. Se você tem a infraestrutura, né, você oferece a infraestrutura. Ou se o parceiro também, se você consegue um parceiro e ele fornece esse material, você pode colocar isso como contrapartida. Desde o material menor ao material maior. Então, por exemplo, você tem o data show, você tem uma mesa de som, você tem o material de luz, então você pode colocar isso tudo como contrapartida. E aqui o material promocional que eu estava falando, né? E a aplicação das logomarcas. E também você pode oferecer também no campo das compensações, seja social, ambiental ou econômica, né, com razão dos impactos. Então, por exemplo, se você propõe lá no início falar dos impactos sociais, que está gerando renda para muita gente, está gerando emprego, ambientais, você está esclarecendo a população, você está
fazendo com que seu projeto também não tenha grandes impactos ambientais, né? E essa questão econômica que eu já citei aqui, de gerar outras questões econômicas, como, por exemplo, você vai fazer um projeto maior, você está beneficiando a rede hoteleira, você está comprando passagens, você está gerando ali compra de insumos que vai possibilitar com que a economia seja aquecida e ela tenha ali o efeito multiplicador, né? Só lembrando que agora em abril nós tivemos o Carnaval fora de época e que aqueceu o mercado hoteleiro do Rio de Janeiro, chegou a ter uma ocupação de 95%. Uma pós-pandemia, 95% é muita coisa, é quase 100% de ocupação da rede hoteleira. Nós temos também, nesses projetos, mesmo que eles sejam contemporâneos, né, mas a gente tem que ter lá os links, que hoje eles pedem os links. Antigamente a gente tinha que anexar tudo isso aí, ou imprimir e botar em anexo. Hoje eles pedem o link. Me dá o link aí do seu portfólio, me dá o link das fotos, me dá o link dos currículos, né? Me dá o link da planta de luz, me dá o link da planta de som. Então, eles não pedem mais o projeto. Então, isso vai ficar armazenado num drive, e aí eles só acessam e têm ali a condição de ver o que você fez, o que você faz, tal, tal. E aí a questão do proponente, né, que pode ser pessoa física, que é o artista, como também pode ser a pessoa jurídica, que eu vou tratar um pouquinho mais na frente ali. Na nossa área das artes, nós temos mais de 300 funções, né, e vindo novas funções. Basta você ver que com acessibilidade, por exemplo, a gente tem as funções de intérprete de Libra, nós temos a questão de outros instrumentos de acessibilidade onde tem outros profissionais, né? Então, são profissões novas que estão vindo e somando essas profissões que são regulamentadas pela lei que criou a lei do artista, que é a 6.533. Então, nós temos mais de 300 funções, né? Aqui o proponente pessoa jurídica, então nós podemos acessar o recurso como pessoa física ou como pessoa jurídica. Pessoa jurídica é aquela que tem o CNPJ, né? E pessoa física o CPF. E aí nós temos essas modalidades de associações, instituições, Instituto Cultural, cooperativas de artistas, fundações culturais. Aí nós temos essa inovação, que para mim eu acho uma grande inovação, que é o MEI, é o microempreendedor individual, né, que acessa todos os meios de licitação e editais. Em alguns lugares ainda tem uma resistência, mas é passível de a gente, com o tempo, acabar com isso. E tem as empresas individuais, que são as empresas também que é feita no nome da pessoa, né? Então, você vai colocar teu nome ali como empresa individual. Nós temos as microempresas MEI, ME, nós temos as empresas de médio porte, a LSTDA, que aí vai de acordo com os faturamentos, e temos as grandes empresas também, que aí vai se aplicando caso a caso, né? Então, se o meu projeto ele tem uma estrutura financeira de 80 mil, um MEI resolve. Se ele passa de 1 milhão, aí tem que ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, uma TDA, tal, tal. O patrocínio cultural, que é o patrocínio, que é uma troca, né? Antigamente, a gente achava que o patrocínio era alguém que dava o dinheiro e a gente ficava escravo disso. Não, na verdade, o patrocínio é uma troca de benefícios viabilizados pela pessoa que dá o recurso financeiro e pelo aquele que vai executar aquilo que foi proposto, o evento, o produto, o serviço. Nós temos dentro do patrocínio as oportunidades, que eu até citei lá atrás, que é a questão de fixação da marca, da empresa, do produto, e da troca com o consumidor, aquela coisa toda. Nós temos
os beneficiários da sociedade. Nós temos também as demandas de critério, julgamento e respeito da integridade. Tem empresa, por exemplo, que ela tem uma linha de apoio que não é todo mundo que acessa. Então, a sua instituição, a sua empresa tem que dialogar com aquele perfil da empresa. A gente recomenda sempre que, quando você for botar um projeto cultural, não vá numa empresa que não tenha o mesmo perfil da sua empresa, porque você vai chover no molhado, não vai conseguir. É bom que as duas dialoguem nesse mesmo lugar. E aí a utilização do patrocínio, né, que é para melhorar essa reputação. Então, tem muitas empresas que fazem compensações sociais, né, e tudo isso para melhorar a sua imagem, melhorar a imagem da marca na sociedade. Então, cada vez que você faz isso, você melhora a relação com o seu público, o seu consumidor. Então, a gente fica antenado nessas questões, né? E aí são várias questões, características que essas empresas vão alcançando. E o objetivo, lógico, seja ele público ou privado, ele vai atingir os seus objetivos. Então, se eu quero capacitar 200 pessoas numa determinada área, eu vou colocar ali 200 pessoas e, ao final, vou capacitar aquelas 200 pessoas, certo? E uma outra coisa importante também é a gente saber as fontes de recurso. Nós tivemos aí, recentemente, a Lei Aldir Blanc, né? Que é um recurso público. Nós temos duas fontes de recurso, que é o privado e o público, e que também popularizou bastante o recurso para que pessoas físicas e pessoas jurídicas pudessem acessar esse recurso. Um recurso emergencial, mas que foi uma baita ajuda, um socorro muito grande para todos nós da cultura. E como acessar esses recursos, né? No particular, ele pode doar, ele pode patrocinar, ele pode fazer por edital ou doação direta. É dele o dinheiro, ele faz o que ele quiser. O que não acontece, por exemplo, no setor público. No setor público, a gente tem, por meio do TCC, que é o termo de compromisso cultural, que é uma forma simplificada, nós temos as licitações, nós temos editais, nós temos convênios e as leis de incentivo. Então, essas aqui são as fontes públicas de acesso ao recurso, né? A gente não tem outro meio, então nós temos que estar sempre estudando, temos que estar sempre preparado para essas fontes de recursos. Nós temos aí a Lei de Incentivo Nacional, que é a 8.313, de 91, que é a abrangência nacional, e ela está vinculada ao governo federal, portanto, é do imposto de renda, certo? Então, aí pode-se apoiar projetos de empresas e pessoas físicas através da lei de incentivo, através da renúncia fiscal, né? Está aí os mecanismos do Sistema Nacional de Cultura, que eu falei, que é a lei de incentivo, tem o mecenato, tem o Fundo Nacional de Recursos, que é aquele recurso que vai direto para o fundo público e ele financia as atividades. Tal. E na lei de incentivo estadual é pelo ICMS, e nos municípios que têm as leis, o ISS-QN, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E no estado, impostos circulação de mercadoria e serviço, e no município essas leis. Aqui no estado de Rondônia nós não temos nem a estadual nem a municipal ainda. É preciso que a gente tenha para poder a gente ter outras fontes de financiamento, certo? Aqui eu trouxe uma observação aqui, um trabalho que eu fiz em 2018 ainda, e aí vem essa questão: por que alguém vai investir no seu projeto? Que vem nesse lugar dos conceitos. Então, você tem que ter alguns conceitos para que você receba ali o recurso desses financiadores. Ninguém vai dar dinheiro para alguém fazer alguma coisa se ele não tem aqueles conceitos que está ligado à empresa que quer financiar, né? Então, mesmo que você tenha o projeto aprovado em leis, pronto para captar, mas você precisa ter também uma questão ligado a
questão dos conceitos da empresa, das diretrizes da empresa e tal, tal. E a produção cultural, o impacto econômico da cultura, a cada R$ 1 a gente diz que a gente gera 3, né, na nossa comunidade, porque esses recursos eles vêm, a gente vai para o comércio, compra insumos, compra passagem, compra um monte de coisa, e isso vai gerando outros fatores econômicos importantes para manter a economia da cultura e a economia de um modo geral, né? Aqui são dados de 2018 ainda, antes da pandemia, de que 50% das empresas preferem esses coletivos, essas empresas, esses projetos que têm esse lugar de estabelecer os conceitos com as empresas, certo? A questão do marketing cultural, que é muito importante também, nas redes sociais, fixa muito a marca da empresa. Quando a empresa começa a financiar projetos e programas, a sociedade vê essa empresa de forma diferente. Então, é um lugar também de melhorar a imagem da empresa, melhorar a marca da empresa, né? Então, cada vez mais as empresas estão investindo e estão estabelecendo essas conexões com projetos e atividades em regiões, como é o caso nosso aqui da Amazônia, e que tem nessa marca o lugar de atender, por exemplo, um lugar nesse marketing de expansão para o mundo inteiro, né? A Amazônia é a segunda marca mais conhecida no mundo, né? E aqui eu estou colocando aqui alguns nomes também que são importantes. Dentro do lugar dos projetos, a gente tem que também dar uns nomes bonitos para os nossos projetos, para que eles também possam seduzir os diretores de marketing, os diretores, os curadores de projetos, né? Com isso, eu também quero já ir partindo para o encerramento desse breve painel, né, sobre produção cultural e gestão. Lógico que a gente não consegue falar de tudo, mas trazer para vocês aqui, instigar vocês para que vocês possam fazer seus projetos, possam realizar seus projetos e possam obter o recurso necessário para a realização do projeto. Esses 2 últimos aqui, também nomes bonitos, ó, Memórias Poéticas do Crescimento das Árvores. Esse projeto nós conseguimos aprovar ele no Rumos, Itaú Cultural. Circuito pelas Trilhas de Rondon, associando a questão do patrimônio, né? Realizamos o primeiro lá, Pelas Trilhas de Rondon, Teatro Chega ao Pacífico. E tudo isso associando esses nomes, né, que causam efeito ao desejo também do patrocinador, da pessoa que está ali analisando os projetos. Eu finalizo por aqui, quero agradecer muitíssimo a coordenação do Festival Madeira de Teatro, quero agradecer o intérprete Vitor, nosso parceiro, o homem da cultura, né, essa nova profissão, que é intérprete de Libras. Pedir até desculpa, porque eu falo meio acelerado, né? Então, mas isso é importante. Agradecer o Éder, o William, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre produção cultural. Então, muito obrigado. Chicão, meu querido, nós que agradecemos pela sua disponibilidade. Nós sabemos que nesses momentos, né, digamos, quase pós-pandêmicos, está todo mundo bem saturado do ambiente virtual, né? Porque nós passamos 2 anos vivenciando tudo pelo formato virtual. Nós tivemos 17 inscritos para a oficina, mas eu imagino que por um ou outro motivo não tenham comparecido. Mas é isso, como estamos no ambiente virtual, está gravado e iremos distribuir, né, disponibilizar pela internet. Quero agradecer a você e a todas e todos que estão abraçando esse festival, né? O Vitor e a Clefer, que são os intérpretes de Libras oficiais dos nossos trabalhos, que estão sempre junto com a gente, né? Os intérpretes da cultura. Gratidão aí pela parceria de sempre. E frisar que esse é um projeto realizado
com recursos da Lei de Incentivo Federal. É uma idealização da Zenital Produções, tem patrocínio do Banco da Amazônia e é realizado pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Obrigadão e até qualquer hora.